Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo este vídeo pela primeira vez e este canal pela primeira vez, quero me apresentar. Meu nome é Renato Koprowski, eu sou advogado e trabalhamos aqui neste canal, produzimos vídeo e conteúdo para este canal para trazer até vocês informações a respeito de Portugal, a respeito de legislação portuguesa relacionada aos processos de imigração, relacionada aos processos de concessão de visto, nacionalidade, regularização, entre outras matérias que são também relacionadas a este assunto, ou seja, Portugal, basicamente. Portanto, hoje, como nós já mostramos em nossa capa, nós estaremos falando da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Veja, estou falando de comunidade de países de língua portuguesa. Não estou falando de pessoas falantes de português. Isto é outra coisa. Não é este o correto. O correto é a comunidade de países de língua portuguesa. São países que adotaram oficialmente o idioma português como o idioma oficial do seu país. E nós, então, estaremos trazendo algumas informações a respeito daquilo que ocorreu nos últimos dias relacionados às decisões, aquilo que se espera destas reuniões, e especialmente desta, que tem uma dica, uma possibilidade muito grande no sentido de facilitar o trânsito de pessoas, a livre circulação, como foi denominada pelos políticos que lá estiveram presentes, pelos representantes desses estados que lá estiveram presentes, e que trazem uma expectativa muito interessante para nós que somos parte deste processo quando se refere à concessão de vistos, à concessão de títulos de residência para as pessoas que são oriundas destes países. Portanto, não se aplica esta legislação para pessoas que residam nestes países, mas que não são nacionais destes países. Não é o fato de você falar português que você é membro ou que você é um cidadão destes países. Portanto, para quem é cidadão destes países é que vai se aplicar as regras que estão aí sendo definidas e que devem aparecer nos próximos meses. E, segundo as informações, são no sentido de facilitar a vida das pessoas. Eu vou colocar na tela para vocês a informação que é relacionada aos países. Quem são, então, estes países da CPLP? Talvez você não tenha visto isso ainda, talvez você não tenha ouvido falar. E se ouviu falar, nunca é demais a gente lembrar quem são. E por este motivo, nós vamos então colocar isto aqui na tela. Nós estamos falando aqui de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Note, a CPLP não é pouca coisa no que diz respeito a mundo. A área geográfica são 10.742.000 metros quadrados de área territorial que esta comunidade detém no globo terrestre. 7,2% da terra é área que está sob domínio da CPLP. E isto se espalha pelo mundo afora, sendo que nós temos comunidades da CPLP na Europa, na América, na África e na Ásia. Portanto, estes são os países, esta é a área geográfica abrangida e não é pouca coisa. Nós estamos falando aqui de 7,2% da terra do planeta. Mas vamos lá. O que nós temos então para trazer para vocês a respeito do que foi decidido lá naquela reunião que ocorreu? Marcelo Costa, presidente, primeiro-ministro de Portugal, satisfeitos com o acordo da CPLP que promete facilitar
E aí nós vamos ver uma série de informações que estão relacionadas a essa facilitação que tanto se falou e vem se falando, aliás, aqui em Portugal e certamente nos outros países que lá estiveram representados, cada um com um membro do governo ou até mais do que uma pessoa de cada estado membro desta comunidade. Vejamos o seguinte: o presidente da República afirmou este sábado que a Cimeira de Luanda, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, ultrapassou todas as expectativas em matéria de resultados e que Portugal sai muito feliz com os novos progressos. Lá não se resolveu única e exclusivamente assuntos relacionados à imigração, evidentemente. Lá se discutiu política, lá se discutiu direitos humanos, lá se discutiu saúde, lá se discutiu também assuntos relacionados à imigração. E esta partezinha relacionada à imigração que é o que nos interessa hoje. Por quê? Nós vamos ver uma série de informações, como eles próprios dizem aqui, esta cimeira ultrapassou as expectativas que eram já positivas pela conclusão do acordo de mobilidade. E é nesta mobilidade que entra a questão que está relacionada diretamente aos passaportes, aos vistos, à possibilidade de se conseguir uma residência entre um ou outro país. Ou seja, eu, cidadão brasileiro, posso ir para Angola, tenho facilidades na obtenção de visto. O angolano que quer vir para Portugal vai ter facilidade na concessão de vistos. Esta é a ideia que se difundiu como resultado desta cimeira. Diz aqui o seguinte: o primeiro-ministro, quando falamos aqui de primeiro-ministro, estamos falando de Antônio Costa, anunciou que o governo vai levar já ao parlamento o acordo de mobilidade no âmbito da CPLP, tendo em vista que seja ratificado logo no início da próxima sessão legislativa em setembro. Portanto, nós temos aí pouco mais de 30 dias para que isto aconteça. Esta prioridade imediata dada pelo governo português à ratificação parlamentar deste acordo no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, assim como o respectivo quadro legislativo sobre circulação e habilitações acadêmicas, foi transmitido por Antônio Costa em declarações aos jornalistas sobre os trabalhos da Cimeira de Luanda. Vejam, eles falam aqui em mobilidade, falam em circulação e habilitações acadêmicas. O que acontece? Quando você sai, por exemplo, do Brasil e vem a Portugal, você é um engenheiro, você é um médico, você é um advogado, você é, enfim, um profissional cujas habilitações acadêmicas necessitam de reconhecimento. Sou um médico no Brasil, quero vir para Portugal e exercer a medicina. Eu sou advogado no Brasil e quero ir a Portugal para exercer a advocacia. Existem regras próprias para cada setor, para cada área, para cada tipo de habilitação acadêmica. E isto se pretende flexibilizar, isto se pretende modernizar e, com isto, facilitar o trânsito destas pessoas. Já houve no passado várias situações em que nós tivemos pessoas da área da odontologia, brasileiros, que vieram a Portugal e tiveram dificuldades de se colocar aqui no mercado porque não havia o reconhecimento, não era reconhecida esta profissão no cidadão brasileiro. A mesma coisa acontecia com engenheiros portugueses que foram ao Brasil e lá também não eram reconhecidos. Então, veja, isto gera uma série de conflitos e de problemas, e isto tudo se pretende resolver através de acordos internacionais. E estes acordos estão por ser ou revisados e, se não existentes, aplicados, criados e colocados em prática. Por óbvio, isto não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Isto é uma coisa que, colocada na mesa para ser analisada e discutida nesta cimeira, nesta reunião, neste evento que reuniu os representantes de cada um destes estados, cada um trouxe as suas propostas, cada um expôs os seus motivos, as suas razões contra, a favor ou não, mas, enfim, criaram um documento em que é isto que está sendo proposto e isso passa agora por um processo de formalização. Portanto, este documento final desta reunião é oficializado e ele passa
país a país, cada um dos países, dentro do seu processo legislativo, vai ter que receber este documento, apresentar este documento ao parlamento, no Brasil estou falando de Senado, Congresso, para quê? Para que este documento seja ratificado. Então, ele passa a ser incorporado à legislação daquele país. Todos os países da CPLP devem passar por este processo legislativo, cada um dentro das suas regras e dentro daquilo que é peculiar de cada país. Ao final, teremos então um acordo que é comum a todos estes países, cada um criando suas situações, cada um dentro do seu processo legislativo, e assim as regras passam a valer para todos. Notem, mais adiante, nós vamos falar aqui neste mesmo documento, quer dizer, nós não vamos falar nada. Eles é que falaram e nós simplesmente estamos transmitindo. O compromisso que Portugal assume é que, logo na reabertura dos trabalhos da Assembleia da República, apresentaremos este acordo para ratificação e também o quadro legislativo que permitirá agilizar quer a circulação, quer o reconhecimento das habilitações acadêmicas, porque isso é fundamental para a vida das pessoas, declarou o líder do executivo português. Portanto, aquilo que falávamos antes está aqui colocado já por Portugal. Portugal tem o maior interesse em que isto ocorra, em que isto aconteça. Vamos mais adiante um pouco no documento, para trazer aqui mais informações. A assinatura deste acordo de mobilidade vai proporcional de uma vez por todas criar um verdadeiro pilar de cidadania no quadro da CPLP, permitindo facilitar a circulação entre todos os Estados-membros, o reconhecimento das formações acadêmicas e a portabilidade dos direitos de segurança social. São matérias que têm a ver com o cotidiano das pessoas, acentuou o líder do executivo português. Portanto, vejam, isso aqui não mexe única e exclusivamente com as questões do trânsito de pessoas, mas vai muito além. Notem que nós estamos falando de portabilidade, de reconhecimento de formações acadêmicas, de segurança social destas pessoas, porque hoje eu vivo no Brasil, daí eu venho para Portugal e eu preciso aqui ter segurança, eu preciso ter o apoio do Estado português, mas isso deve ser acordado entre os dois países. Por exemplo, trabalhei minha vida inteira no Brasil, mas ainda não alcancei a minha aposentadoria. Posso trazer isto para Portugal? Pode. Hoje o brasileiro já pode porque tem acordo para isso, mas tem países que não têm este acordo. O advogado brasileiro pode vir trabalhar em Portugal? Pode, porque há um acordo entre a ordem portuguesa e a ordem brasileira. Mas isto não se aplica a outros países. Então, tem que se criar uma regra que seja geral, em que o Estado português recepciona estas pessoas sem fazer nenhum tipo de discriminação. E ainda vai além. Ainda vai além. Vamos lá. O que prevê a resolução do Conselho de Ministros aprovada na 13ª Cimeira da organização, que afirma que a mobilidade constitui um desígnio fulcral para a materialização da comunidade, pela sua importância para o incremento e a consolidação das relações de cooperação e amizade existente entre os Estados-membros da CPLP e entre os seus povos, e pelo seu contributo para a aproximação da comunidade aos seus cidadãos. Muito bem, vamos mais adiante um pouco. O que se pretende ainda? Promover as diligências necessárias com vista ao acolhimento tão célere quanto possível do acordo sobre a mobilidade nos respectivos ordenamentos jurídicos e ainda a contribuir para a criação das condições legais e institucionais para o incremento progressivo e ordenado da mobilidade na CPLP de todos os cidadãos dos Estados-membros. Nós temos, então, uma situação, aqui fala inclusive de pena de morte, que ainda existe em alguns países e que deve ser extinta, né? E isto é uma coisa que passa também por um processo legislativo e por acordos internacionais que, desta forma, venham a se manifestar. No que diz respeito à questão da imigração, no que diz respeito aos vistos que são necessários hoje, porque existem regras que são aplicáveis ao Brasil, existem regras que são aplicáveis a Angola, existem regras que são aplicadas lá na Guiné, enfim, todos os países, cada um tem um porém e tem um detalhe. O que se pretende é facilitar. E a regra geral, na hora que se vai analisar um pedido de visto ou um pedido de autorização de residência através de um visto consular,
que a autorização de residência é o passo seguinte, é que o cidadão deve estar apto a ingressar neste outro país. Basicamente, o que o Estado, digamos, Portugal em relação ao Brasil, o Estado português tem que verificar se há um óbice qualquer, uma objeção qualquer, a que o cidadão brasileiro, Cezinho, possa ou não vir a Portugal. Se há alguma coisa dentro do sistema de informação do Estado português, dentro do sistema de informação do espaço Schengen, que vá de encontro a este direito, que é do Zezinho, cidadão brasileiro, portanto, parte da CPLP, se isso acontece, ele então vai ter uma dificuldade, ele pode ter o seu pedido negado. Agora, se ele não tem nenhuma coisa que o impeça, portanto, ele é, vou aqui usar um termo muito conhecido aí no Brasil há um tempo atrás, que é o ficha limpa, ele não teria nenhuma objeção de vir a Portugal. Então, devem ser colocadas regras, e Portugal já se comprometeu a, em setembro, levar isto ao Parlamento. Depois disto, o Parlamento vai ter que se debruçar, evidentemente, sobre essa questão e criar lei específica e mudar aquela lei da imigração. A lei de estrangeiros e fronteiras, portanto, deverá passar por um ajuste, por uma modificação em alguns artigos, porque os procedimentos devem mudar. É o que se espera, não é? É o que se espera. Não se sabe exatamente o que e como, mas este é o papel e esta é a função do Parlamento português. Então, se não há nenhum empecilho, esta pessoa pede o seu visto e ela deveria, então, ser aprovada para entrar no espaço Schengen. Especificamente, estou falando de Portugal, por ser uma pessoa da CPLP, por ser uma pessoa que é cidadão de um destes países. Por óbvio que nós temos aqui muita coisa em jogo. Por quê? Porque Portugal também deve satisfação à União Europeia. Isso significa que nós não podemos abrir a porteira em Portugal e receber de forma indiscriminada qualquer pessoa que venha destes países. Vão ter de existir regras. Quais são estas regras? Como isto vai ser posto? Como isto vai ser introduzido no ordenamento jurídico? E em que tempo isto vai acontecer? É uma incógnita ainda neste momento. Mas alguma coisa vai mudar. E isto é muito bom. Da mesma forma, quando nós falamos do visto, nós estamos falando do reconhecimento das habilitações acadêmicas, que também é outra coisa muito importante. Eu posso ter um doutorado no Brasil, mas este doutorado não é reconhecido aqui em Portugal da maneira como eu tenho o poder de atuar no mercado no Brasil. Eu tenho uma formação acadêmica numa determinada área da medicina, mas que aqui ela não é reconhecida. Por quê? Porque a grade curricular, a formação deste profissional em Portugal é completamente diferente daquela lá do Brasil, ou parcialmente diferente daquela lá do Brasil. Então, temos que encontrar um mecanismo que permita que esta pessoa tenha as suas habilidades reconhecidas em Portugal de uma maneira mais ágil, mais rápida, a fim de não criar empecilhos ou dificuldades, às vezes até, se não intransponíveis, mas quase intransponíveis. Ou seja, é desburocratizar os procedimentos. E para que isto ocorra, evidentemente, todos os países membros deverão receber o documento final que foi relatado e referendado por todos aqueles que estavam ali presentes, e todos estavam representados, levar ao Parlamento, levar ao Congresso, levar ao Senado, levar para dentro do ordenamento jurídico. Então, estes países vão dizer, ok, eu concordo e me comprometo a implantar e a implementar estas regras dentro do meu ordenamento jurídico. Então, nós vamos criar leis dentro de cada um destes países. É isto que se espera da reunião que ocorreu faz agora uma semana. Como dito, deveremos ter novidades. Nós esperamos sinceramente que sejam boas novidades, que realmente não demore a acontecer esta alteração legislativa, que todos os países se envolvam e que se engajem na maior celeridade possível para que isto não demore, porque, veja, é um processo que vai passar por todos os países, cada um deles deve reconhecer este documento,
Não pode haver a falta, porque a falta pode prejudicar o todo, e isto acontecendo vai ser uma boa coisa para o futuro, principalmente dos países que compõem este bloco, que é a comunidade dos países da língua portuguesa. Meus queridos, é o que eu tinha para hoje. Se vocês tiverem dúvidas, encaminhem através do nosso canal. Se forem dúvidas muito particulares e muito específicas, façam-no através do e-mail. Se não, deixem os comentários aqui embaixo do próprio vídeo. Eu vou deixar a página e o link das duas matérias que a gente apresentou aqui, para que vocês possam ter acesso a isso, para que vocês possam fazer uma análise um pouco mais aprofundada daquilo que foi esta reunião, daquilo que foi esta cimeira, como se fala aqui em Portugal, e espero que tenham conseguido abranger um pouco disto que foi lá resolvido e que muitas vezes chega através da mídia e as pessoas criam então uma ideia e acham que isto está resolvido e que amanhã já vai mudar. Não, não é bem assim. Então, muita cautela. Vai haver mudanças, sim, mas isto é um processo legislativo, envolve política, e envolve direito, e envolve muita outra coisa a ser feita para que isto se aplique lá na frente. Então, vamos torcer para que todos os Estados-membros façam isso com a maior brevidade e que logo, logo, todos possamos usufruir disto que foi prometido pelos governantes nesta reunião. A todos, meu grande abraço, tenham muita sorte, muito sucesso e quero lembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal e assistiu este vídeo até aqui, teve esta paciência, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos e marque o sininho lá na página do YouTube para que cada novo material postado no canal chegue automaticamente até você. E aí você não precisa se preocupar em saber se o Dr. Ronato postou ou não mais alguma coisa no canal. O YouTube se encarrega disso. Feito. Gente, no mais, um grande fim de semana para todos e até a próxima, que seja breve.